Galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí de redação dessa semana. Alguns recadinhos. Ah, Até amanhã eu já envio para vocês as correções da redação do simulado, tá bom? Já terminei hoje, mas eu vou passar mais um bizu aqui para ver se está tudo certo e já mando para vocês, beleza? E quem ainda está me devendo alguma redação de algum tema, de alguma proposta, pode ir fazendo e me mandando, tá? E aí eu vou corrigindo no decorrer da semana e mandando para vocês. Se ficou alguma dúvida em relação aos temas, a alguma coisa da aula, também podem me mandar mensagem e sempre estou aí à disposição de vocês. Para a gente começar a nossa aula de redação de hoje, a gente já está um pouco bem inteirado em relação à questão da estrutura da redação. A gente já sabe que é um texto dissertativo argumentativo, a gente já sabe como ele é, estruturado nessa questão de introdução, de desenvolvimento, de conclusão. E dentro desse período aí, desse texto dissertativo argumentativo, tem algumas coisas ainda que a gente precisa encaixar dentro dessas divisões aí de estrutura que eu falo, né? Dentro aí da introdução, é imprescindível, precisa deixar clara a tese, o seu posicionamento em relação ao tema. E uma coisa também que é indispensável, que eu digo a vocês, é a questão da compreensão do tema, né? Eu preciso que vocês leiam a proposta, entendam, escrevam aquilo que está pedindo. Por mais que vocês coloquem outros assuntos para tentar relacionar, mas sempre sigam um caminho de acordo com o tema que está proposto aí. A gente vai conversar hoje na nossa aula. Dentro dessa questão também, no desenvolvimento, como professor, eu acho que é uma das partes mais importantes do nosso texto dissertativo argumentativo, porque aí vem a sua argumentação. Algumas argumentações, né, no decorrer de todas as propostas que vocês vêm fazendo, têm melhorado bastante. Eu consigo ver já o domínio de vocês em relação ao assunto, eu consigo ver essa mudança de escrita de vocês em relação à argumentação. Vocês conseguem desenvolver, conseguem mostrar o que está falando do tema, qual é o seu argumento e sempre se referindo à tese. Nesse lado da tese que eu falo para vocês deixarem um pouco mais claro o posicionamento de vocês, é porque precisa ter esse complemento da tese com o seu argumento. Às vezes a tese não fica clara e algumas redações, quando eu vou corrigir, eu coloco qual é o seu posicionamento, né? O que você vê disso? Porque lá no argumento eu sei que você argumentou, mas a banca ou quem está corrigindo precisa ver o que você quer defender, o que você é a favor, o que você é contra. Então, é essencial deixar essa presença da tese na introdução. Vamos falar também a respeito da conclusão. Por mais que às vezes a proposta de redação não peça para vocês intervirem ou para vocês solucionarem um problema, tem uma coisa que eu sempre retomo e falo para vocês, vocês sintetizar tudo aquilo que vocês desenvolveram, né? Olha um termo que vocês acham relevante, que vocês escreveram lá no desenvolvimento, que vocês colocaram na introdução, retoma isso na conclusão para fechar a sua conclusão. Uma coisa também que eu venho retomar para vocês no quesito conclusão, evitem concluímos que evitem isso, porque a gente já sabe que esse parágrafo já é um parágrafo de conclusão. Olha lá um conectivo que pode substituir ou entra direto com essa ênfase de conclusão. Tem algumas palavras que acabam sendo clichê e às vezes pode ter perder uma pontuação aí por causa disso, né? Que acaba enfraquecendo. E também uma coisa que eu repito para vocês, organização do texto. Tá? Preciso de um texto organizado e a gente vai debater hoje um pouco na aula em relação a isso. Quero começar falando da argumentação. Hoje eu vou dar uma ênfase, né? Porque eu vejo isso durante as correções de redação, eu vejo isso sobre os assuntos, tá? O que é a argumentação? Qual é a parte argumentativa que eu vou entrar aí dentro do meu texto dissertativo, né? O próprio nome diz, texto dissertativo argumentativo. Então, é imprescindível aí a presença da argumentação. A argumentação vai fazer essa influência
na capacidade de convencer aquele que está lendo se suas ideias são válidas ou não. Né? Essa parte que você vai mostrar o domínio do conteúdo, se você lida bem com essa questão argumentativa, se o seu posicionamento tá bacana em relação ao tema. Então, é uma parte muito importante e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado aí. Às vezes, a gente apresenta dentro do nosso desenvolvimento algumas ideias e essas ideias acabam ficando confusas. Então, organiza as ideias certinho aí, entra com uma argumentação, entra, por mais que seja ideias simples, ideias claras, objetivas, mas faça uma organização do seu texto. Às vezes tem pessoas aí que colocam 2 ou 3 ideias dentro do mesmo parágrafo e acaba ficando confuso, e aí eu não consigo entender aonde está a argumentação, o que você está falando ali a respeito do tema ou da ideia. E lá nas correções, eu nunca coloco como errado, não sei se vocês já perceberam isso, mas eu sempre deixo um ponto para vocês refletirem, né? Trabalha melhor a argumentação, organize melhor, qual que é o seu posicionamento, essa informação é verdadeira. Então, algumas coisas que eu deixo lá de comentários nas redações, não é para vocês encararem como um erro, nossa, estou errando muito nisso, mas é para pensar de outra forma. Se eu seguir aquela forma que eu mostrei, eu posso apresentar um texto bacana, né? Como que eu posso fazer uma argumentação legal, que convença o leitor, que complete com dados, com referência? E aí eu trouxe para vocês alguns tipos de argumentação que a gente pode utilizar lá no nosso texto. Assim como tem na introdução, algumas introduções já meio que prontas para vocês colocarem na redação de vocês, né? Seja uma redação aí com dado histórico, com contexto, também tem essa parte de exemplificação, de comparação. Lá na argumentação, a gente também pode usar algo desse tipo. Dentro desse quesito aí de exemplificação como argumentos para a sua redação, você vai inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Você apresentou o seu argumento e aí você vai exemplificar, né, dando um exemplo daquilo que você viu no jornal, daquilo que você vivenciou, ou de, professor, mas eu não tenho nada a respeito disso. Então, deixe só a argumentação. Elabore um pouco melhor a sua argumentação, aquilo que você quer falar sobre o tema, mas tente sempre exemplificar, né, colocar o seu argumento e colocar um dado para validar, né, para solidificar aquilo que você tá querendo mostrar aí nessa parte argumentativa. Trouxe um exemplo aí para vocês. Ó, em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias de redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa influenciam na influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Então, dentro desse sentido aí, ó, eu estou fazendo essa questão, né? Estou citando lá que em 2013 milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo para reedificar essas questões de melhorias e redução dos preços, né? E aí eu falo, na Revolução Francesa, por exemplo, olha, eu estou dando um exemplo desse sentido da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí eu venho com o meu argumento, né? Visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Então, vocês podem pegar o dado, introduzir, né, dentro do desenvolvimento, essa questão aí desse dado, e depois vocês pegam, por exemplo, tem a chave aí do por exemplo, já sabe que você está exemplificando, e vem com a sua argumentação. Visto que mobilizou as camadas sociais, então estou fazendo essa relação da Revolução Francesa, que o símbolo era liberdade, igualdade e fraternidade, para vocês, no quesito aí,
dessa questão dos manifestantes, né? Que é preciso ter uma liberdade, uma igualdade, uma fraternidade diante desse assunto. Então, tá vendo? Fica um pouco mais claro esse sentido. Qual é o seu posicionamento referente ao tema, referente àquilo que você quer argumentar. Então, algumas coisas desse tipo, de colocar primeiro a ideia aí, ou como aí nesse parágrafo está em 2013, então está voltando num contexto, e aí está fazendo essa comparação com a Revolução Francesa, e logo em seguida já vem meu argumento, valida muito o seu parágrafo, deixa o seu parágrafo de extrema, né, aí um parágrafo bom para ser corrigido, mostra o seu domínio, mostra o seu conhecimento, seu argumento está coerente, está coeso referente ao tema. Então, são alguns detalhes que é bom aí na nossa escrita. E para a gente ter um domínio, né, desse quesito aí de referência, de dados, a leitura é essencial. Eu já venho falando, repetindo para vocês, que a leitura é essencial para quem quer escrever um bom texto. A leitura traz novas palavras, a leitura traz conhecimento, então não tem como eu fazer um texto perfeito se eu não leio. Então, cria um hábito aí, eu já falei para vocês desse sentido, não é para ler um livro de 1000 páginas, começa com pouco, lê uma notícia, pega um noticiário, né? Uma manchetinha aí, um lead de algum jornal, leia, entenda o que está acontecendo no mundo para você ter esse conhecimento, para você saber argumentar. Então, isso é essencial, leitura. A leitura e a escrita, elas caminham juntas. Elas estão ali. Se você lê, se você tem esse hábito de procurar, de ir atrás de conhecimento, na hora da sua escrita vai ser excelente, tá? É uma dica aí que eu dou para vocês. Até o Twitter se torna útil nesse quesito. Exatamente, Diego. Utilizem as redes sociais a favor de vocês. Né? Às vezes vocês veem lá no Twitter, por exemplo, a demanda de notícia é muito grande. A todo instante está trocando notícias, né? Tem os Trend Topics lá, que mostra vários acontecimentos do mundo. Então, pega uma informação, pega algo relacionado àquilo, porque disso vai trazer muito conhecimento para vocês. Não falo somente disso, mas também tem o Facebook, tem outros meios aí que a comunicação está muito mais rápida. Então, é importante vocês terem esse conhecimento aí, porque na hora de argumentar, não vai ficar uma argumentação, eu concordo com isso porque é aquilo. Não, pega uma referência, pega um dado, nossa, valida aí o seu conhecimento, mostra que você sabe. E se você não sabe, tente mostrar, né? Não falo no sentido de você enrolar, né? Porque às vezes a gente se enrola e acaba se perdendo na ideia. Mas eu falo no sentido, se eu for fazer um parágrafo simples, mas fundamenta aí com bastante argumento, palavras legais, não repitam alguns clichês, tentem montar um parágrafo aí bacana que quando lê vai falar, nossa, ó, ele sabe. Eu vejo isso nas redações de vocês, é muito dado histórico, eu acho que isso é bacana, eu acho que de modo geral, aí todo mundo tem essa questão de colocar um dado histórico, isso eu encontro bastante. Nessa última aí do simulado, quando eu estou corrigindo, né, que é essa questão dos impactos da imigração, citaram coisas bacaníssimas, fizeram algumas relações com a escravidão, nossa, tem redações muito legais nesse sentido aí de argumentação, de dados. Então, é isso mesmo. Coloquem o conhecimento que vocês têm, estruturem bem aí esse parágrafo de desenvolvimento, tá? Também podemos utilizar de comparação aí no nosso desenvolvimento da nossa argumentação. Ao desenvolver o parágrafo por comparação, duas ideias são apresentadas e ressaltam-se a semelhança ou a diferença entre elas. Olha aí, ó. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Tá vendo que eu tô falando desse sentido aí? Dessas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Aí eu vou colocar um pouquinho aí
do meu conhecimento. Conforme Marx, em mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem de seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda de acordo com os dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a uma má alimentação e atingem fortemente o público infantil. Então, vocês podem comparar aí, né, olhar nesse parágrafo aí de argumentação, eu coloquei algo semelhante a essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Aí eu venho com Marx, falo dessa questão do mundo capitalizado, a questão da busca do lucro, quanto mais o financeiro mover, né, mais aí é atendido o público, o dinheiro gira e vai crescendo essa questão da venda desses produtos que causam algum dano aí à saúde do ser humano. E aí, nessa segunda parte aí eu já falo outro dado, ainda de acordo com os dados da UNB, as propagandas dessas, entendeu? Olha, eu coloquei duas ideias aí, falando dessas autoridades, o mundo capitalizado que gira em torno desses produtos, né, que causa algum dano aí pro ser humano em relação à saúde, e depois eu fecho com a questão da propaganda. Tá vendo? Eu apresentei ideias, mas foram organizadas e tem o mesmo sentido, né? Tá seguindo aí o que eu tô apresentando. Se eu tô falando dessa questão da má alimentação, eu tô falando do lucro e depois eu tô falando da propaganda que demanda uma venda maior, porque chama a atenção do público. Então, vocês podem ver que dentro de um parágrafo eu posso apresentar 2 ou 3 ideias, mas eu preciso organizá-las e fazer de uma forma que fique claro que tem uma coisa ligada à outra, né? Eu podia muito bem soltar, por exemplo, aí, conforme Marx, o mundo capitalizado, a busca do lucro ultrapassa. Beleza. Aí depois já vou entrar com a obesidade. Cerca de milhões de pessoas no Brasil morrem por conta da obesidade. E, por fim, vou falar da má alimentação dessas pessoas em relação à falta de exercícios físicos. Então, tá vendo? Apresentei quase 4 ideias, mas nenhuma foi fundamentada, nenhuma teve uma questão aí como que eu posso dizer? Não fechou, ficaram ideias soltas dentro do texto. Podem ser ideias relevantes que têm a ver com o tema, sim. Só que quando eu vou ler, eu vou falar, beleza, ele citou 4, mas não fundamentou nenhum, e aí? Entendeu? Não, só soltou, então, mais fácil vocês colocarem aí 2 ideias e fechar, ou até mesmo uma ideia aí, e dessa forma colocar uma boa argumentação, colocar um dado bacana que fique legal. Então, busca aí no simples, busca no claro, no objetivo do que vocês querem dizer aí dentro do desenvolvimento. Já falei para vocês, separem 2 parágrafos para o desenvolvimento, porque aí vocês podem apresentar, né, o argumento 1, o argumento 2, deixa um aí para introdução e um para conclusão. Mas eu quero fazer um parágrafo grande, né, um só. Quando eu olho esteticamente, não fica legal, tá? Eu já garanto isso para vocês quando tem um critério avaliativo de limpeza, de estrutura. Não fica bacana quando eu pego uma redação e falo, nossa, olha, tem um parágrafo gigantesco de desenvolvimento. Então, tenta dividir essas 2 ideias, tenta organizar aí seu texto dessa forma, porque aí visualmente, né, tá bacana. Mas não podemos nos prender totalmente nessa questão visual, tá? Precisa de conteúdo. Então, precisa estar visual e precisa ter conteúdo. Beleza? Então, essa parte do desenvolvimento é isso que eu falo para vocês. Fundamentem melhor, coloque uma argumentação que mostra o que você acredita, o que você sabe sobre aquilo, tá? Seja simples, seja claro, seja objetivo, porque quando você acaba colocando muitas ideias, você acaba se enrolando e perdendo totalmente o foco do que a proposta está pedindo, tá bom? Trouxe aí um pouquinho mais simplificado essa questão da argumentação para vocês. Nessa argumentação, o que vai ver? O domínio do assunto, convencer o leitor, a ideia e tudo aquilo lá referente ao seu posicionamento que você colocou na sua tese na introdução. Fatos que contemplam o seu argumento, pode tentar ter em mente alguns dados.
mais gerais sobre diferentes eixos temáticos. Tenha como carta na manga, sempre falo isso para vocês. Busquem algo relacionado à educação, à saúde, a problemas sociais, ou sempre tenha algo. Eu falo para vocês, né, isso é de cada um, mas lá no dia da prova, né, às vezes a gente fica nervoso, a gente fica pensativo, mas já vai com uma estrutura de redação na cabeça, ó, posso fazer minha introdução desse jeito, vou fazer meu desenvolvimento dessa forma e vou concluir isso. Já vai meio que com o esqueleto aí da introdução na cabeça de vocês, para que na hora vocês só coloquem as ideias e organizem ela dentro dessa estrutura, né? Esse sentido aí de ter uma carta na manga é ter o domínio de alguns temas que a gente pode ver aí se é isso mesmo que vai cair, né? Essa questão de tema também da prova é muito aberto. Às vezes a gente vai com uma ideia, disso que está acontecendo, olha, tantos problemas aí, às vezes não é isso, mas sempre tenta ter em mente aí conhecimento de tudo, né? Isso é muito difícil, né? A gente ter essa questão, esse acesso a tudo, a lembrar tudo, a guardar tudo, mas sempre vão aí com uma ideia daquilo que vocês já pretendem escrever. Vai com conectivo aí de introdução, vai com conectivo aí de conclusão. Vai com uma proposta. Se pedir proposta, vou com uma proposta mais concreta, né? Utilizar ONGs, utilizar a roda de conversa, não sei. Desenvolvimento. Eu acho que eu posso falar algo relacionado a um gráfico que eu vi referente à taxa de mortalidade no Brasil. Isso eu vou relacionar aí com o problema das doenças que estão aparecendo, sei lá, entendeu? Então vão com um esqueletinho na cabeça pensando em como que vocês vão estruturar a redação de vocês aí, beleza? E aí eu trouxe alguns tópicos, né, que é válido lembrar para vocês o que não fazer em uma redação, né? Não pode desenhar, isso eu acho que vocês, né, sabem. Evitem também a questão da rasura, passar corretivo, caneta vermelha, alguns detalhezinhos, né, que são óbvios, mas é que precisa lembrar, porque às vezes, nossa, a gente acaba se perdendo no nervosismo e tudo mais, então são algumas coisas que a gente não pode fazer na redação. E uma delas é o plágio, né? O plágio é um crime com pena prevista em lei, né? Isso mesmo, de acordo com o artigo 184 do Código Penal, violar direitos de autor os são conexos. Gera multa ou detenção de 3 meses a 1 ano. Então, se vocês têm alguma ideia aí de algum cara, de algum autor, referencie, né? Tome cuidado aí de como que vocês vão colocar no texto de vocês. E agora surgiu esse autoplágio também, né? Às vezes você já tem uma redação feita. Isso acontece muito em relação a artigo científico, né? Em monografia, em TCC e tudo mais. Às vezes você já fez uma publicação referente àquilo que você escreveu e você quer usar em outro trabalho. Então você precisa referenciar, porque senão você está fazendo o autoplágio, que também é um crime. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa reprodução de ideias que a gente conhece, que a gente leu, que a gente tem em mente, nesse sentido de referenciar dentro da minha redação. Professor, mas são muitas, será que, né, vai? Né? Não vai com esse pensamento aí que, nossa, tem vários películas de ele e não vai dar atenção especial para mim, né? Porque quando é errado, a gente sabe como que funciona, né? Então, vai com isso aí em mente, de como eu posso estar colocando a minha referência, né? Citação direta a gente já viu em algumas aulas, para poder fazer uma coisa aí bem bacana. Isso mesmo, Diego, mentira tem perna curta. E eu falo disso também, nesse quesito aí de o que não fazer na redação, é a questão lá da argumentação, você está colocando um dado, e esse dado ser uma fake news, né? Não tem nada a ver, não existe, você só inventou para colocar conteúdo no seu texto. Então também tomem bastante cuidado em relação a isso, beleza? Achismos também é uma coisa que pega muito. Está tudo bem ter a sua opinião sobre determinado assunto, porém na redação você precisa defendê-la de forma consistente. Como a gente já vem sempre falando, colocou aí o seu argumento, pega uma coisa que vai complementar aquilo que você está colocando, afinal a argumentação é a parte que toma mais espaço do seu texto e que vai ser mais avaliada. Por isso, nada de achismo, ok? Sempre argumente com um embasamento. Existem diferentes formas de você fazer isso, como já falamos durante as nossas aulas, né? Já falamos como que vocês podem referenciar, se eu não sei nada, só deixa o argumento, mas faça um argumento aí
claro, objetivo, deixa aquilo que você está defendendo, né? Ou pode apresentar dados, fazer algumas alusões históricas, ou pegar algum contexto aí que aconteceu com vocês, que tem, né, que é pertinente vocês colocarem aí no desenvolvimento, mas nunca coloca algo que não aconteceu, né? Achismo, eu acho que isso foi em tal. Não. Beleza? Tentem fazer aí de uma forma que fique bom o seu parágrafo de argumentação, por mais que você não tenha algo para complementar, mas não utilize achismo. Beleza? Um ponto também que eu quero destacar é a organização do texto. Eu sempre peço para vocês fazerem a redação à mão, porque isso conta muito para eu ver como que anda a letra de vocês, como que está estruturado o parágrafo de vocês, porque não adianta nada vocês fazerem aí no Word e me mandar, porque o Word, né, já tem o formatinho. Então, dentro dessa questão da organização, é muito legal, porque aí eu consigo, sabe, eu já sei onde um erra, já sei que letras melhoraram. Isso teve um grande avanço aí nessa questão de melhoria de letra, melhoria de organização de parágrafo. Antes tinha alunos aí que colocavam um parágrafo bem grande de desenvolvimento, como eu falei para vocês, agora já está dividindo em 2, está fazendo uma introduçãozinha mais curta. E aí eu vou compartilhar com vocês uma tela aí. Eu fiz uma folha guiada, tá? E vou disponibilizar lá no grupo para vocês. Olha, eu fiz uma folha guiada aí, ó. Eu já meio que esquematizei a redação. Eu acho que com isso vocês conseguem treinar melhor, tá? Por mais que nem todo mundo precisa imprimir, mas é só para vocês acompanharem aí a questão de uma boa redação. Tá vendo essa folha guiada, ó? Tá, consegui compartilhar? Estão vendo aí? Então, assim. Beleza. Aí, ó, introdução. Esqueci de deixar uma linha para o título aí, mas aí vocês podem colocar aqui em cima se vocês começarem a usar essa folha guiada aqui para fazer as redações de vocês. Introdução. O que vai vir nesse primeiro parágrafo? Com mais ou menos 6 linhas, foi o que eu estipulei, tá? Sua introdução deve contextualizar o tema na íntegra, aquilo que você vai apresentar, aquilo que você vai desenvolver, que vai concluir. Então, contextualiza. Olha lá o texto de apoio, às vezes não tem muita coisa, né? Às vezes é um parágrafo só, mas tente de uma forma contextualizar. Você deve apresentar uma tese que representa o seu ponto de vista, de forma impessoal, né? Deixa a sua tese aí, que depois você vai colocar lá no seu argumento o que você vai defender, sobre causas do problema a ser discutido. É importante ressaltar que você não deve ainda desenvolver suas ideias. Seja breve e objetivo na introdução. Então, aí na introdução é só uma contextualização, só aquilo que você vai apresentar. Não vai desenvolver aí sobre o assunto aí, né? Não, você vai, tô falando aí do problema de imigração. Imigração no Brasil, desde a chegada, né, de muitos, desde a abertura lá da fronteira, entendeu? Só uma pincelada do que você vai apresentar aí, beleza? Aí vamos para o desenvolvimento. Coloquei aí como 2 e 3 parágrafos, com mais ou menos 7 linhas cada, tá? Então aí vocês podem fazer esses 2 parágrafos. Apresente o problema, né? Retoma esse problema, comprove o problema, coloque aí uma fundamentação, exemplifique como a situação acontece, aí vocês vão colocando a tese aí dentro dessa questão aí, né? E conclua a ideia do parágrafo retomando a resposta do tema, né? Isso demonstra, portanto... Então, aqui, além da argumentação que você vai colocar nessa questão, né, de apresentar o problema, de apresentar aquilo que você está defendendo, você pode complementar aí, né? Precisa que essa questão de comprovar o problema, exemplifica tudo o que está acontecendo e depois retoma, né, aquilo que você apresentou aqui na introdução, aquilo que está pedindo na proposta, tá? Então, faça essa divisão. Pode apresentar aqui o problema 1 e o problema 2. Nossa, professor, só tem um problema. Então, faça um problema aqui, complementa o segundo parágrafo aí com outras ideias, com argumentação, tá? Mas utilizem dessa questão aí de 2 ou 3 parágrafos. Não façam um parágrafo muito grande, porque visual, como eu já falei, não fica bacana, tá? Então aí vocês vão utilizar de 7,
né, linhas cada parágrafo. Então, aqui já tem um espacinho para vocês escreverem. E aí, por fim, a conclusão, né? Esse quarto parágrafo aí com 6 linhas. Nossa, pouco, né? Nossa, professor. Mas a conclusão, o que é para apresentar? Ó, ação interventiva, se pediu uma proposta de intervenção, o que é preciso para resolver o problema, né? Quem pode fazer isso? Qual que é o agente que pode resolver esse problema? Qual que é o modo? Qual que é o meio? De que forma será feito? Por quais meios? Né? Qual que é o efeito? Qual que é o propósito dessa intervenção, dessa solução aí para o seu problema que você apresentou? E aí, nesse quesito, não pediu para intervir, não pediu para solucionar, o que você vai fazer? Eu esqueci de colocar aí, mas você vai sintetizar, vai destacar as ideias principais, né? Qual informação adicional posso acrescentar sobre os elementos anteriores, né? Apresentei algo aqui bacana, então, o que eu posso destacar de informação aí importante que eu coloquei no meu desenvolvimento que eu vou colocar aqui para fechar minha conclusão, tá? Então, temos essas duas formas. Demanda muito do que está pedindo lá na proposta. Então, leem bem a proposta, analisem para vocês fazerem uma boa estrutura. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão da estrutura? Acharam legal? Tem uma outra ideia para poder esquematizar a redação aí? Eu achei massa para fazer um rascunho assim antes de começar. Achei legal. É bacana, porque aí você já vai meio que esquematizando aí, ó, já consegue, né, dividir as linhas para a introdução, as linhas aí para o desenvolvimento e para a conclusão. E quanto mais treino, quanto mais craque fica, tá? Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês, para vocês terem aí para a vida, não somente aí para a prova, mas para tudo. Eu acho que é bom a gente ter um roteiro aí de como fazer uma boa redação, tá? Então é isso. Vou voltar lá para o slide. Alguém falou alguma coisa? Professor, Oi, pode falar. nessa parte sobre o parágrafo grande, Ah, tipo, às vezes pode ter um bom conteúdo, mas conforme por ser grande, já fica descaracterizado, tipo assim, ficou muito grande, nem vale tanto a pena, né? tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido aí do parágrafo grande, porque às vezes você colocou tanta coisa e não a questão do parágrafo grande não é uma coisa ruim, não é que não pode ser colocado, sabe? Eu só falo isso nesse sentido porque, por exemplo, às vezes quando você vai olhar, vai falar, nossa, é muita coisa, ou as ideias estão jogadas, ou pode estar enganado também. Às vezes a organização do parágrafo não influenciou nada no conteúdo, só fez um parágrafo grande no sentido aí de ter ideias bacanas, de estar perfeito, só que está grande. Só que aí lá na demanda, quando entra lá nos critérios de correção, tem aqui estética do texto, margem, limpeza, e entra muito nisso, entendeu? Mas não é que é proibido fazer um parágrafo grande aí nesse sentido. Pode fazer, se tiver conteúdo bacana, se organizou as ideias bacana, tudo bem. Só falo nisso visualmente, tá? Como avaliador, como avaliando uma redação, tá? Mas é uma boa fala aí, Diego. Foi o Diego que falou, né? Galera, Sim, sim. beleza, então. Agora eu quero retomar um pouquinho lá a nossa proposta de redação do simulado. Eu corrigi grande parte já. Eu segui bastante aquela tabela aquela tabela da ESA em si, de como que é corrigido, de como que é analisado, né, os critérios de correção. Posso dizer que foi um pouquinho mais rígido nessa, tá? Porque se a gente for contar, essa está sendo a 6ª, na verdade a 8ª, contando com a do outro simulado. Já fizeram 8 redações, já tivemos bastante aula, então eu fui um pouquinho mais rigoroso aí no sentido de correção, de análise e tudo mais. E aí, quando vocês se deparam lá com a proposta de redação,
lá do simulado. Acompanhe aí comigo. A imigração ocorre em péssimas condições que continuam não muito boas quando os imigrantes aqui chegam. Além de eles sofrerem com a falta de estrutura que se encontram aqui, a xenofobia é um problema que atinge a todos os povos que sempre foram historicamente alvo de opressão, como os africanos. Aí, beleza, só tinha esse parágrafo, né, um parágrafo aí, e aí tem a proposta. Redija um texto dissertativo ou argumentativo com no mínimo 20 e no máximo 30, né, sempre friso essa questão do número de linhas, sobre o tema o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa do seu ponto de vista. E aí, o que a gente pode tirar desse texto de apoio do tema para poder escrever minha redação? Ó, aí a gente pode ver aqui nesse textinho, né, nesse parágrafo aí de texto de apoio, tá falando da imigração como um grande problema, né, péssimas condições, então já tem uma ideia. Então a gente sabe que esse processo de imigração é muito triste, né? É burocrático, é uma imensidão de muita coisa ruim que acontece quando tem essa questão da imigração, tá? Um ponto. O outro ponto, falta de estrutura, né? Sai de outro país, vem para esse país, ou vai daqui para lá, encontra uma estrutura muito ruim, não somente de moradia, mas eu falo isso de emprego, de vida. Então já temos dois fatos aí. E aí eu falo também da xenofobia, né? Essa questão, né? Esse preconceito, né? Desse povo que tem essa imigração. Não é somente disso, mas também pessoas de outros lugares, de outra região. Então já tem um terceiro ponto aí da xenofobia, né? E por fim eu falo de uma coisa historicamente, né, alvo de opressão, como os africanos. Então, se a gente for tirar, nossa, não sei nada sobre o processo de imigração, não sei nada desse movimento imigratório. Mas olha, se você pegar a proposta de redação, está me dando 4 ideias do que eu posso escrever. Eu posso escrever das péssimas condições, da estrutura, né, dessa falta de estrutura que tem. Posso falar um pouco da xenofobia e posso falar dessa questão histórica dos africanos. E aí eu trouxe também, ó, algumas coisas só para a gente discutir, e aí eu queria ouvir de vocês aí, se foi bacana fazer o texto, se foi difícil, se alguém, né? Eu já fiz uma correção, acho que falta apenas 2 só para eu terminar de corrigir, mas de modo geral foram bem, né? Algumas coisas ainda precisam ser acertadas, depois se alguém quiser que eu comente, pode falar, no finalzinho aí eu comento, se eu já corrigi e tal. E aí, ó, olha aí, o processo de imigração. Aí eu trouxe uma definição para vocês. Imigração: entrada de indivíduo ou grupo de indivíduos estrangeiros em determinado país para trabalhar ou para fixar residência, permanente ou não. Então já tem uma definição aí de imigração. Estabelecimento de um indivíduo ou grupo de indivíduos em cidade, estado ou região do seu próprio país que não a sua de origem, né? Beleza. Aí eu trouxe uma notícia aí só. Imigrantes em Brusque têm dificuldades em sacar o auxílio emergencial. E aí trouxe uma foto aí, né? Frente a nuestros muros construímos puentes, né? Não sei espanhol, mas é algo aí, parece que é uma manifestação em relação a essa questão imigratória. E aí, como que eu posso relacionar esses 3 fatos na minha redação? E aí eu quero saber de vocês. Como que, assim que vocês leram a proposta, o que ficou aí? Ficou, nossa, difícil, nossa, não é fácil. E aí? Alguém tem alguma coisa para contribuir? Assim, o texto motivador deixa bem claro qual caminho você deve seguir, no caso, que é abordar sobre essa questão, que é a dificuldade da imigração no país. Sim. Então, isso é bem importante. É importante vocês pegarem lá o texto, né, motivador, tirar algo relacionado,
do texto em si para vocês colocarem aí no desenvolvimento da sua redação. Então, isso é bacana, tá? Não foi um tema, né, muito difícil, porque a gente sabe que esse problema aí de imigração ocorre. Tem alguns posicionamentos, eu não vou falar nome nem nada, porque eu também não corrijo todo mundo ainda, mas tem umas coisas que, por exemplo, tem uma boa argumentação, a pessoa consegue colocar uma boa argumentação quando fala dessa questão dos problemas que o pessoal que vem, né, que faz essa imigração sofre, mas ela não deixa isso claro lá na tese, se ela acha que é um problema, se ela pensa em alguma solução. E aí vocês podem perceber que na proposta eu não estou pedindo para solucionar, né? Não estou pedindo nenhuma proposta de intervenção, não estou pedindo nenhuma proposta de solução. Ah, professor, se eu colocar que estou errado? Não tá. Mas às vezes não precisa complicar tanto, às vezes você não consegue pensar em como que você vai, né? Esse problema, né, desse movimento imigratório acontece, né, de muito tempo. E não é por conta disso que às vezes você não sabe como você vai colocar, como que você vai solucionar, porque vem de muito, né, historicamente lá de trás, então não foi resolvido ainda. Então, se não pediu, né, não pediu essa questão, sintetiza, retoma uma ideia lá que você colocou no seu desenvolvimento, que você fala, por exemplo, aqui, a chegada da massa de imigrantes tornou um problema a partir do momento que o mercado de trabalho. Então, se eu acho importante falar dessa questão desse crescimento em massa, né, desses imigrantes, o trabalho foi aumentando e as pessoas que vão chegando depois não têm trabalhos, aí já acontece com a parte, né, de estrutura familiar, não consegue se reerguer, né, porque a pessoa sai do seu país para ir a outro, porque está acontecendo, né, a gente vê muito essa questão do bombardeio, de guerras, então a pessoa precisa se locomover para outro país para tentar mudar de vida, né? Muitas pessoas precisam dessa mudança. E a gente sabe que para entrar em outro país é muito burocrático. Tem uma fiscalização, né? E então essas pessoas elas entram ilegal. Então olha quanta coisa sobre isso que a gente vê na TV, que a gente acompanha, que pode ser feito, né, aí na minha redação, que pode ser argumentado. Tem redações excelentes que trazem esse movimento histórico aí dessa questão da opressão dos africanos, que começou lá atrás, né? E também vocês precisam pensar no século XXI. Eu posso retomar lá no meu desenvolvimento ou numa introdução algo referente a essa opressão. Mas e hoje? Como que funciona esse processo migratório? Como que é esse movimento? Então, é de extrema importância vocês tentarem relacionar todas essas ideias, né, tudo isso que vocês conhecem dentro do texto de vocês, tá? Então, de modo geral, é isso. Eu já estou mandando para alguns aí a correção. Até amanhã já envio também para vocês. E aí, na semana que vem, a gente abre, no comecinho da aula, um debate em relação para quem quer que eu comente. Só porque eu não terminei de corrigir de todo mundo, aí então na semana que vem a gente... Ah, professor, pode comentar a minha? Posso. Aí a gente faz um comentário no começo da aula e depois continua a aula normal. Beleza? E agora eu queria propor para vocês a proposta de redação desta semana, tá? Eu vou mandar lá o arquivo para vocês no grupo, tá? E aí tem a proposta de redação. Tem 2 textos motivadores, tá? Coloquei um texto motivador aí para vocês terem um embasamento daquilo que está falando sobre o tema. E o que eu estou pedindo? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, né, em norma, sobre o tema o impacto da liberação do uso de agrotóxicos na alimentação do brasileiro. Então, o que eu quero que vocês escrevam? Lá no texto de apoio, tem 2 textos bem explicadinhos sobre esse tema, tá? E aí, então, leiam. Né, já que vocês, né, têm essa mobilidade aí de poder pesquisar, vai um pouquinho atrás, não copia, mas vai um pouquinho atrás de informação sobre isso, né? Veja algo, não tem conhecimento, pesquisa, já vai construindo esse conhecimento aí com essas pesquisas, né? Porque vai que é um tema relacionado a isso, né? Então, é um conselho que eu dou, mas nunca copiem, tá?
Não peguem a ideia e colem aí na redação de vocês, não. Lê, né, faz uma paráfrase aí com a palavra de vocês, entendam sobre o tema. Então, o que eu quero que vocês escrevam? O impacto da liberação do uso de agrotóxicos na alimentação do brasileiro, apresentando proposta de intervenção. Então, vai precisar de uma proposta de intervenção aí, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista. Então, o que é? É para vocês escreverem sobre o impacto da liberação do uso de agrotóxicos na alimentação do brasileiro. Alguma dúvida? Alguém tem algo a complementar aí sobre essa proposta ou sobre a aula? Não, gostei da proposta. Gostei. Então, bacana. Então pensem, reflitam, né? Vão atrás, vão conhecer. Nossa, não sei nada sobre agrotóxico. Não conheço, não tenho, né? Nem sabia às vezes que é utilizado dentro dessa questão da alimentação. Então vai pesquisar, vai ver algo relacionado, vai começando a criar, né, esse conhecimento para vocês terem um bom argumento lá. Porque quanto mais, já falei para vocês desse lance aí de leitura, né? Vocês já vão construindo, ó, a gente já trabalhou com a questão do saneamento básico, que também é bacana. A gente trabalhou com a questão dos monumentos, né, essa preservação dos monumentos históricos brasileiros. A gente trabalhou também, né, um pouquinho voltado com essa questão da tecnologia, né, desses problemas psicológicos de redes sociais. A gente trabalhou já com a selfie. Então, tudo isso a gente já está começando a construir conhecimentos sobre esses temas, né? Pode ser temas atuais, pode ser temas que caem, ou como não pode ser também, mas quando a gente tem esse conhecimento para poder argumentar de todas as formas, de todos os jeitos, fica bacana a nossa redação. Beleza? Alguma dúvida, galera? Show? Então é isso, gente. Encerro a nossa aula de hoje. Não deixem de fazer essa proposta de redação. Me mandem até quinta-feira. Se tiver algum probleminha, não tem problema, ó, fazendo uma repetição. Mas se acontecer alguma coisa, não consegui fazer, não tem problema. Me manda, aí a gente vai fazendo, eu vou corrigindo, vou dando esse feedback para vocês. Só não deixem de fazer essa redação, de treinar a escrita de vocês. Vou disponibilizar também aquela folha guiada, né? A partir daquilo, olhe lá, tenta montar já essa em cima daquela folha guiada para vocês terem aí uma boa escrita aí de redação, beleza? Galera, por hoje é só. Boa noite para vocês, bom descanso e a gente se vê. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza. Boa noite. Boa noite. Falou, professor. Boa noite. Boa noite.